Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema que muitos de vocês têm me pedido, o piso em parquet. Vamos explorar as diferentes dimensões e tipos disponíveis no mercado, além de algumas sutilezas que podem fazer toda a diferença na hora da seleção. Se você está pensando em renovar o seu espaço ou simplesmente quer entender mais sobre esse material tão elegante, fique comigo até o final do vídeo. O piso é popular há muito tempo graças à sua compatibilidade com o meio ambiente e às agradáveis sensações táteis que entram em contato com os pés descalços. No parquet, não há medo de deixar seus filhos, pois na produção do material não são usados produtos químicos perigosos, e a aparência de madeira natural parecerá apropriada em qualquer interior. Ao escolher um revestimento, você pode ficar confuso com os tamanhos e as classificações, mas, afinal, esses são os parâmetros que precisam ser levados em conta para criar um piso para décadas. Além disso, todos os materiais diferem na aparência e na estrutura da superfície, na cor e no tom, bem como na madeira da qual são feitos. O que é uma placa de parquet e em que ela consiste? O piso é um revestimento de piso de várias camadas. A tabu ou lamela é feita de vários tipos de materiais, cada um dos quais desempenha uma função diferente. Ao escolher um material, muitos compradores prestam atenção apenas na parte externa, mas isso é errado. Você também precisa saber de que são feitas todas as suas camadas, só assim poderá ter certeza da qualidade do piso. Do que é composta uma placa de parquet, da camada inferior e feita de madeira macia resistente à umidade e durável, que atua como um estabilizador que dá rigidez ao painel. Normalmente, sua espessura é de pelo menos 2 mm, o que exclui a flacidez do revestimento sob cargas de peso durante a operação. A camada intermediária é feita de uma placa de alta densidade ou aglomerado, na qual é cortada uma junta de travamento. Isso dá estabilidade ao material quando a umidade e a temperatura do ambiente mudam. A camada superior é feita de lâminas de madeira, que podem ser de amieiro, cedro, carvalho ou cerejeira, bem como de espécies exóticas, como vengue ou merbau. No processo de produção, o piso de parquet pode receber uma cor ou tom incomum, que posteriormente coberto com vernizes ou óleos especiais. Nas lojas, é possível encontrar pisos não apenas com estrutura de madeira natural, mas também com formatos não padronizados de material. Por exemplo, carvalho branco ou azul, bem como imitação de espécies exóticas, que são feitas de pinho ou folheado de bétula. Diferentes revestimentos de piso de parquet e qual escolher. Na maioria dos casos, a composição é aplicada na etapa de produção do piso. Ela pode ser de dois tipos: o óleo, que é aplicado ao parquet de cor escura, e verniz, que é mais frequentemente usado para processar madeira de cor clara. Cada revestimento tem suas vantagens e desvantagens, diferem na resistência à abrasão e nas sensações táteis que o material terá. Propriedades do verniz no piso de parquet: maior durabilidade do revestimento em comparação com o óleo, que não precisará de restauração. Por 8 a 10 anos, a composição da laca pode ser removida e substituída por óleo, e existe a possibilidade de dar preferência a revestimentos brilhantes ou foscos. O custo da laca é menor, o que afeta diretamente o preço do material. O revestimento proporciona à placa uma melhor repelência à água e pode ser facilmente removido por meio de lixamento. No entanto, o material não o respira bem, o que pode afetar a vida útil quando instalado em ambientes com umidade e temperatura variáveis. Propriedades do revestimento de óleo em pisos de parquet: excelente se o material de acabamento for usado no sistema ao piso quente. E menos propenso a rachaduras, o material tolera melhor as flutuações de temperatura e umidade no ambiente, permite a restauração localizada de determinadas áreas do piso, o que não é permitido com o revestimento de laca. O óleo dá à tabua uma aparência mais natural e nobre. Mas ao escolher uma tabua de parquet com esse tipo de revestimento, vale lembrar que será impossível trocá-lo por laca. A camada de óleo exigirá uma seleção mais cuidadosa dos detergentes e a reposição da camada protetora a cada 4 a 6 anos. Características do piso de parquet por classificação. O material difere em diversidade não apenas na cor, mas também no padrão da madeira, que depende do tipo de serragem.
O revestimento multicamada pode ser de diferentes tamanhos e espessuras, e também difere no parâmetro da camada de trabalho, que determina a resistência da placa à abrasão e a inércia a cargas mecânicas e de peso. O parquet classificado por seleção e graus, se esses parâmetros afetam diretamente o custo e a duração da vida útil. Antes de comprar uma placa de parquet, é necessário observar não apenas o tamanho e o padrão da madeira, mas também a espessura da camada protetora, que permitirá usar o material em qualquer cômodo, independentemente das tensões físicas no revestimento. O material e da classe Elite, o que implica um alto custo. O Select serrado diretamente nos anéis anuais da árvore, o que torna a estrutura e a cor do material uniformes e sem defeitos. Esse tipo de tabua de parquet destinado a cômodos com pouco trafego, como quarto, escritório e sala de estar. E uma tabua de grau médio com um corte tangente aos anéis da árvore, o que permite a existência de pequenos nus na estrutura e irregularidades na tonalidade. O parquet pode ser usado como piso na sala de estar, no quarto das crianças ou no corredor. A estrutura natural da madeira se adapta perfeitamente à maioria dos estilos de cômodos, incluindo interiores com uma nota ou de chique, como o clássico ou o provençal. Ele é produzido por serragem mista, o que torna a placa de parquet heterogênea em estrutura e cor. Esse revestimento de piso é frequentemente usado em interiores onde se prevê uma textura natural e pronunciada de madeira com nus e defeitos visíveis. Ficará ótimo no estilo campestre, rústico ou ecológico. Número de listras em uma placa de parquet. O parquet é dividido em 3 tipos, que são rotulados como PD1-3. A estrutura e a tonalidade de uma placa com uma única faixa são homogêneas, o que torna o revestimento uniforme, sem a aparência das faixas. Esse piso ficará perfeito em salas grandes sob todos os tipos de composições de proteção, laca, óleo ou cera. O parquet de 2 tiras tem manifestações óbvias de tiras de tamanhos diferentes, geralmente coberto com vernizes transparentes para enfatizar a bela estrutura da madeira. Dependendo do tamanho dos painéis, o revestimento pode ser usado tanto em cômodos grandes quanto em cômodos pequenos. Esse formato do material é considerado o mais universal, com aparência mais natural e conveniente durante o assentamento. Uma placa de 3 tiras parece um conjunto caótico de tiras, que podem diferir significativamente em tom, tamanho e estrutura da madeira, tornando o piso brilhante e incomum. Esse tipo de piso é aplicável em projetos com orientação rústica ou estilos em que esteja implícita uma textura pronunciada de madeira. O parquet de 3 tiras fica lindo em um deck ou no popular padrão de espinha de peixe. Também vale a pena mencionar o parquet artístico, que pertence ao piso de elite e geralmente feito sob encomenda. Esse piso é colocado com tiras multicoloridas, o que cria ornamentos únicos e bonitos na superfície. O parquet é geralmente feito de espécies de madeira caras e exóticas, que não são baratas. Vantagens e desvantagens da instalação do piso de parquet. Qualquer material de acabamento tem um certo conjunto de vantagens, mas não é desprovido de desvantagens, o que vale a pena considerar ao escolher um revestimento. O piso de parquet é considerado um dos materiais mais ecológicos e de fácil instalação, com o qual até mesmo um mestre doméstico novato pode lidar. Graças a 2 tipos de juntas de travamento, alguns revestimentos podem ser colocados na base e desmontados, se necessário, o que permite que o reparo ou a restauração do piso seja menos dispendioso. As principais vantagens do piso são uma ampla variedade de texturas, cores e tons de madeira, a possibilidade de criar ornamentos exclusivos no piso, ou uma ampla variedade de tamanhos de tiras, bem como sua aparência, possibilidade de restauração do revestimento do piso, uma variedade de opções de assentamento, pode ser usado junto com um sistema de piso quente. 2 desvantagens são a necessidade de reposição regular da camada protetora e o medo da umidade. Se o revestimento externo puder ser facilmente restaurado com óleos e ceras especiais, mas o inchaço do revestimento devido à água não puder ser eliminado, será necessário trocar parcialmente as tábuas de parquet. Faixa de tamanho das tábuas de parquet e parâmetros adicionais de seleção. O material de acabamento é considerado um dos revestimentos mais caros, por isso os fabricantes produzem tábuas de parquet com diferentes
comprimentos e larguras para simplificar a instalação e evitar desperdícios. Ao colocar o piso, você pode se limitar a tamanhos padrão de tábuas ou fazer um piso fixo, que é feito de elementos de madeira de diferentes formatos. Normalmente, o comprimento da tábua de parquet é de 120 a 250 cm, a largura é de 13 a 20 cm e a espessura é de 7 a 25 mm. Esses tamanhos padrão permitem que você faça o assentamento com uma quantidade mínima de resíduos. Também vale a pena observar que quanto maior a espessura do material, melhor sua resistência a danos mecânicos e abrasão da camada externa. Além disso, a placa de parquet pode ser raspada durante a operação e revestida novamente com compostos protetores, o que permite não apenas melhorar sua aparência, mas também mudar completamente a cor ou o tom da madeira. Aplicação do revestimento em diferentes salas, dependendo da espessura. Placa de 7 a 10 mm recomenda-se colocá-lo em cômodos com trafego mínimo, como quartos, despensas e quartos de crianças. A camada externa do parquet é uma fina lâmina de madeira natural, portanto não é possível fazer o ciclo desse material ou você terá que se contentar com a renovação com um revestimento adicional de verniz. 2. Tábua de 13 a 15 mm. O piso de parquet pode ser colocado em todos os cômodos de apartamentos e casas, bem como em salas de conferência de escritórios. A espessura da camada protetora do material é de 3 a 4 mm, o que proporciona boa resistência a cargas mecânicas e abrasão, mas não se presta ao lixamento. 3. Placa de 15 a 20 mm. Com essa espessura da camada externa, o piso de parquet pode ser colocado em saguões e corredores, cozinhas e escritórios. Normalmente, são usados 4 a 5 mm de verniz no material de acabamento, o que permite atualizar o revestimento com repetidas composições de ciclos e verniz. 4. Tábua de 20 a 25 mm. O parquet praticamente não está sujeito a deformações causadas por cargas de peso, o que torna possível colocá-lo em bases com irregularidades parciais e até mesmo em defasagens. A camada protetora de mais de 5 mm resistir a todos os fatores negativos do espaço do escritório, além de ter um coeficiente maior de resistência à deformação e à abrasão, o que aumenta sua vida útil por décadas. A espessura ideal de uma placa de parquet para instalação em um apartamento ou em uma casa particular é considerada de 13 a 15 mm. Mas deve-se levar em conta que esse material exigirá o nivelamento da base e o uso de um substrato especial. Para simplificar a instalação, o fabricante produz painéis com dois tipos de conexões, macho e fêmea e trava. A primeira opção envolve a colagem das juntas, o que não dá oportunidade de desmontar o revestimento sem quebrar as tiras. A conexão com trava é preferível, pois pode ser montada e desmontada um número ilimitado de vezes, se você agir com cuidado. Além disso, esse tipo de instalação não exigirá a colagem das juntas. O principal aspecto da tecnologia de colocação de piso de parquet. Ao instalar o piso por conta própria, você precisa conhecer algumas sutilezas que lhe permitirão obter um resultado duradouro e bonito. Ao calcular a quantidade necessária de tábuas de parquet para o cômodo, você precisa colocar de 5 a 10% do estoque de material que será cortado e quebrado acidentalmente. Deve-se prestar atenção especial à uniformidade da base e, se ela estiver longe de ser perfeita, os especialistas recomendam cobrir o piso de madeira com materiais em folha, e o piso de concreto deve ser preenchido com misturas de nivelamento. Vale lembrar que quanto menor for a diferença de altura durante a instalação do revestimento, mais tempo ele durará. Também é necessário prestar atenção a um substrato especial, que é colocado sob a placa de parquet. Esse material pode reduzir significativamente a perda de calor e aumentar o isolamento acústico do piso, especialmente para os moradores de casas particulares e para os proprietários de apartamentos no andar térreo. Opções de substrato que podem ser usadas sob o piso de parquet. Um bom material de isolamento térmico que também oferece isolamento acústico suficiente. É importante escolher a espessura correta do underlay de cortiça, em 2 a 3 mm e considerado o ideal. Um material mais fino não cumprirá sua função, e um material mais grosso pode comprometer a estanqueidade das juntas. 2. Espuma de polietileno. O substrato é barato e protege perfeitamente a placa de parquet contra umidade e fungos, mas tem vida curta.
e perde gradualmente suas propriedades durante a operação. 3. Espuma de polipropileno, material e resistente à umidade e fácil de colocar, com um preço baixo. No entanto, ao escolhê-lo, vale a pena considerar que a vida útil da espuma de espuma não excede 10 anos, após os quais ela perde suas propriedades protetoras. Ao instalar o piso, não se pode economizar na composição do adesivo e melhor dar preferência às versões de 2 componentes, que não contêm uma grande quantidade de água e dão ao acabamento resistência suficiente às mudanças de umidade e temperatura. A escolha da mistura para colar as ripas também determina o tipo de base, concreto ou madeira, e é necessário que elas correspondam e sejam destinadas a esse material. Dicas úteis para escolher uma placa de parquet na loja. Todos os mestres de acabamento, antes de dar preferência a um determinado material, aconselham observar o revestimento sob luz natural. A cor e o tom da placa de parquet, exibidos na loja, podem não agradar em casa, parecendo muito escuros ou claros. Também não economize na espessura do material, se for inferior a 13 mm, esse revestimento poderá precisar de reparos ou substituição após 10 anos. O que mais deve ser considerado ao escolher uma placa de parquet é necessário prestar atenção ao fabricante e não hesitar em pedir ao vendedor que apresente documentos que confirmem a segurança e a qualidade. Também vale a pena avaliar o odor do material. Um leve odor de madeira, cola e verniz é aceitável, mas se for óbvio, vale a pena pensar na qualidade do parquet. Se a tábua for composta por vários painéis, as juntas devem ser uniformes, sem gotas. A presença de tais defeitos indica que o material foi armazenado em condições inadequadas, o que pode afetar a vida útil. Transicões claras de tons de claro para escuro são inadmissíveis, o que indica uma preparação de baixa qualidade da placa para a aplicação de uma camada protetora. Ao escolher a cor do material, você deve dar preferência a variantes claras. A colocação de parquet escuro só é aceitável em cômodos grandes e claros, caso contrário, o revestimento do piso será muito sombrio para uma sala de estar. Ao escolher uma placa de parquet para sua casa, você não deve economizar dinheiro, especialmente na espessura e na qualidade da camada protetora externa. O material não faz parte das opções mais baratas de piso, portanto, se decidir usá-lo, é melhor dar preferência ao segmento de preço médio de acabamento ou comprar painéis exóticos caros e bonitos. Se você se esquecer de economizar dinheiro, poderá criar um revestimento confiável e quente no piso, que servirá por décadas. Em conclusão, ao escolher um piso em parquet, é fundamental considerar as dimensões, os diferentes tipos disponíveis e as sutilezas que podem influenciar a sua decisão. Cada detalhe, desde a espessura até o acabamento, pode impactar não apenas a estética do ambiente, mas também a durabilidade e o conforto. Ao seguir as dicas apresentadas, você estará mais preparado para fazer uma escolha que atenda às suas necessidades e que valorize o seu espaço. Lembre-se de que um bom piso em parquet é um investimento que traz beleza e aconchego para o seu lar.